Olá, turma, tudo bem? Vamos iniciar o nosso livro novo, tá? Nosso terceiro livro. Peguem aí, página 257, Ciências, tá? Matéria de Ciências, página 257. Qualquer coisa, dê uma olhadinha no nosso plano da semana, tá? Então, vamos lá. Nosso tema é: por que muitos animais não existem mais? Será porque que muitos animais já não existem mais no tempo de hoje? Então, vamos conhecer alguns que não existem mais, certo? Dinossauros, mamutes, tigres dentes de sabre e muitos outros animais viveram na Terra há milhões de anos. Hoje, eles não existem mais, devido a mudanças ocorridas no ambiente em que vivem. E aí tem uma imagem, né? Dinossauros, tudo. E observamos que realmente nós não chegamos a conhecer dinossauros, né? Devido a essas mudanças que ocorreram. Então, vamos lá. Os dinossauros dominaram o planeta por muito tempo e foram extintos há 65 milhões de anos. Olha quanto tempo que não existe mais os dinossauros. Troca de ideias. O que você sabe sobre os animais retratados na imagem acima? O que vocês sabem? Como é possível obter informações sobre animais que não existem mais? Como é que a gente pode obter esse tipo de informação? Hoje em dia temos a internet, né? Que nos facilita, mas também tem livros, né? Para poder pesquisar um pouquinho sobre mais esse tipo de história, né? Desses animais, a história desses animais. Você tem alguma ideia do que provocou o desaparecimento desses animais? Por que será que eles desapareceram, né? Vocês têm alguma ideia? Então, vamos para a nossa próxima página. Grandes mudanças no ambiente. A Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Durante este longo período, grandes mudanças ocorreram no planeta. E por causa dessas mudanças, muitas espécies de animais e de plantas no planeta deixaram de existir. Ou seja, foram extintas. Então, até as plantas, algumas, né, não existem mais. Estão extintas também. Segundo os cientistas, ocorreram 5 grandes extinções na Terra em diferentes períodos. Agora vamos conhecer como algumas delas aconteceram. Você já ouviu falar da Era Glacial? Nesse período, o clima da Terra resfria e a temperatura diminui muito. As montanhas de gelo aumentam e grande parte dos oceanos congela, podendo permanecer assim por um período entre 2 e 3 milhões de anos, aproximadamente. Os seres vivos que não possuírem característica para sobreviver neste período, característica para sobreviver neste novo ambiente, serão extintos. Então, devido, né, essa ação climática da Terra, né, que resfria, temperatura diminui muito, então acontece quando, né, os seres vivos, no caso os animais, não estão adequados, então fica difícil deles sobreviverem, né, a esse tipo de clima. Então, vamos lá. Uma grande extinção ocorreu há
250 milhões de anos, quando os vulcões entraram em atividade. E ao longo de milhares de anos, lançaram uma enorme quantidade de gás carbônico na atmosfera. Então, a gente vê aí os vulcões, né, que entraram em erupção, eles contribuíram também, né, para a extinção desses animais. A temperatura do planeta aumentou e a quantidade de oxigênio da atmosfera dos oceanos diminuiu. E novamente as espécies que não tiveram condições de sobrevivência no novo ambiente foram extintas. Então, o que significa gás carbônico? Tem aqui no quadrinho embaixo. Gás incolor, não tem cor, que na atmosfera faz com que a Terra fique mais quente. Oxigênio, gás incolor, que a maioria dos seres humanos respiram para sobreviver. Aí tem uma imagem grande, né, do vulcão soltando larva. Então, aí tem escrito embaixo: vulcões em atividade liberam enorme quantidade de gases na atmosfera, aquecendo o planeta. Vamos lá para o próximo. Vamos falar um pouquinho. A última grande extinção, e talvez a mais conhecida, ocorreu há 65 milhões de anos, quando os dinossauros desapareceram. Alguns cientistas acreditam que a causa dessa extinção foi a queda de um grande meteorito sobre a Terra. Essa queda fez com que uma enorme quantidade de poeira cobrisse a atmosfera, impedindo a entrada da luz solar. Durante muitos meses, sem luz, as plantas morreram. Sem as plantas, os herbívoros morreram. E sem os herbívoros, os carnívoros também acabaram morrendo. Então, a gente vê aí uma cadeia alimentar, né? Sem a luz, as plantas morreram. Sem as plantas, né, não tem como alimentar os herbívoros. Herbívoros que eles comiam plantas, se alimentavam de plantas. Aí eles morreram. E sem os herbívoros, né, os carnívoros, né, também morreram, porque não tinha carne. Então, a gente vê o que aconteceu. Aí tem o quadrinho ao lado: herbívoros, animais que se alimentam de plantas. Carnívoros, animais que se alimentam de outros animais. E tem a imagem, né, do planeta, do meteorito, e os animais sofrendo, né, com essa ação aí. Grande meteorito chocou-se com a superfície da Terra e causou a extinção dos dinossauros. Conhecemos um pouco desse momento e das extinções de animais e plantas. Podemos concluir que, quando o ambiente sofre modificações, as espécies de planta e animais não conseguem sobreviver, acabam desaparecendo, ou seja, sendo extintas, tá? Então, sofrem as consequências devido à modificação do ambiente. Então, vamos lá, nossa primeira atividade, gente, tá? Não tem espaço, né? Então, sabemos que tem que ir para o caderno. Então, vamos lá. Leia as frases sobre os seres vivos extintos e escreva no seu caderno que mudança no ambiente poderia ter causado a extinção dele. A. Animais são adaptados para sobreviver em um ambiente frio. B. Plantas que morreram por falta da luz solar, seguidas pelos animais herbívoros e carnívoros. C. Animais não adaptados a sobreviver em ambientes quentes. Lembrando, colocar
a página do livro, né? Livro 3, né? Que acabou o livro 2. Livro 3, página, exercício 1, né? Atividade 1, página 59, tá? Para tia Débora saber. Então, vamos passar para a nossa próxima. Você é um cientista. Você aprendeu que uma das teorias para explicar a extinção do dinossauro é que um grande meteorito caiu sobre a Terra, gerando uma enorme quantidade de poeira na atmosfera, o que impediu a entrada de luz solar por grande intervalo de tempo. Seu desafio agora é descobrir a resposta para esta questão científica. O que acontece com uma planta que não recebe raios de sol durante alguns dias? Comece registrando sua hipótese. Hipótese é a ideia que pode ser testada. Então, gente, tem aqui a nossa primeira... Deixa eu botar aqui. Tem aqui a nossa primeira atividade, que você vai registrar sua hipótese. Mas para isso, né, precisa dos seguintes materiais. Muita gente tem planta em casa. Tia Débora não cancelou essa questão, porque muitas pessoas têm planta em casa. Então, quem tem planta, faz. Quem não tem, bota lá, tia Débora, né, no livro. Não tenho como fazer, certo? Não tem problema. Mas quem tem planta, realiza essa experiência. Seja o cientista, tá bom? Então, vamos lá. Vamos precisar uma planta em um vaso ou um jardim, né? Às vezes tem um jardim lá no cantinho, lá no quintal, que receba a luz solar. Um pedaço de papel escuro e um clipe. Acho que eu tenho até aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês. Então, vocês vão precisar da planta, um papel escuro, né? E um clipe desse aqui, ó. Tá? Procedimento. Coloque um pedaço do papel escuro em uma folha. Então, vocês vão pegar, né? Tem a folha com delicadeza para não arrancar a folha. Então, vocês vão botar o papel escuro e vai encaixar o clipe, né? Qualquer coisa pede a ajuda da mamãe ou do papai. E tem a vovó também, que muitas das vezes ajuda, né? Então, vamos lá. Botou o clipe devagarzinho para não machucar a folha e nem arrancar, tá? Botou lá. Da folha. Como na figura ao lado, tá? Repararam aí a figura? Então, essa figura aqui, ó. Tá vendo como é que ficou? O papel escuro, o clipe e a folha. Então, vamos lá. Deixa a planta dessa forma durante 4 dias de sol. Depois, retire o papel da folha e anote abaixo o que você observou. Então, vocês vão ter que fazer isso e esperar 4 dias, tá certo? 4 dias. E depois, anote o que... Aí, vai dizer aqui, ó. Vocês vão registrar o que aconteceu, tá bom? E a conclusão disso, do que vocês observaram, certo? Então, vamos lá para a próxima página. Fósseis, registro do passado. Então, vamos conhecer agora os fósseis. Você estudou que muitas espécies de plantas e animais foram extintas há milhões de anos. Então, como é possível saber que existiram? A resposta é por meio dos fósseis, tá? E aí tem alguns fósseis mostrando, né? Fósseis da planta em uma rocha, né? E os fósseis de um peixe em uma rocha também, né? Porque eles acabaram, mas ficaram presos ali os seus esqueletos, né? No caso do peixe aí ficou preso, a planta também ficou marcada, presa ali nas rochas, tá? Então, vamos lá. Você já estudou os fósseis? Eles são restos ou impressões deixadas por plantas ou animais que viveram há muitos anos e que ficaram preservados em rochas
no gelo ou em ambas, por milhares e até milhões de anos. São exemplos de fósseis. Pedaços de ossos, dentes, chifres, ovos, conchas, sementes, tronco de árvores e pegadas, tá? Que são preservadas, é como se fosse impressões, né? Restos, né? De impressões ali fixada nas rochas. Estudando os fósseis, os paleontólogos vão investigando a história da vida na Terra. Eles vão descobrindo quais seres vivos habitaram no nosso planeta, onde viveram e quais eram suas características. Por exemplo, por meio dos ossos, os paleontólogos, daqui a pouco tia Débora tá fera, podem conseguir fazer uma estimativa do tamanho daquele animal. Paleontólogo, o que ele significa? Pessoa que estuda fósseis, tá? É o significado de paleontólogo, pessoas que estudam fósseis. Fósseis de dinossauro enterrado, a foto destacada, ossos do crânio, né? Tem a imagem abaixo, a foto de um crânio de um dinossauro. Próxima página, 262. Ao estudar as pegadas fossilizadas de dinossauros, os paleontólogos conseguem descobrir como o animal se movia e se era bípede ou quadrúpede. Bípede é animal que anda sobre as duas patas, né? Não tem um dinossauro que as patas dele, né? Ele é menor. Então, esse é o bípede. E tem o quadrúpede, que é animais que andam sobre 4 patas, aqueles que já andam tipo cachorro, né? Quadrúpede. Então, vamos lá. Por exemplo, hoje, recorrendo a programas de computador, é possível até reconstruir virtualmente o corpo do animal e simular seus movimentos. Outros vestígios podem ser encontrados como placas ósseas, chifres, espinhos e garras, indicando quais eram os recursos que o animal possuía para viver. Já os ovos fossilizados permitiram aos paleontólogos descobrir como era a reprodução de alguns dinossauros, tá? Então, a primeira imagem aí é uma garra de dinossauro. Depois, a segunda imagem, pegadas fossilizadas. E a terceira imagem, ovos fossilizados de dinossauro. Os fósseis, portanto, podem fornecer muitas informações sobre a vida daquelas espécies. Os paleontólogos reúnem essas informações obtidas por meio de observações, medições e comparações com a espécie já conhecida, por exemplo, e vão montando o quebra-cabeça para tentar compreender como era a vida na Terra no período estudado. Ler. Conheça o Gliptodonte, um ancestral gigante do tatu. Saiba como sobre o
tataravô do tatu. Grandalhão e lento, o gliptodonte era protegido por uma grossa cobertura óssea, e bem que precisava desse escudo, pois um dos seus predadores era o tigre de sabre. Além da descoberta especial, o gliptodonte contava com uma cauda forte e espinhosa, que pode ter funcionado como uma arma de defesa. Ele provavelmente se alimentava de grama e pequenos arbustos e passava boa parte do dia mastigando. Estudando fósseis desses animais, pesquisadores descobriram que ele pode ser um antepassado dos tatus, que surgiu há cerca de 100 mil anos na América do Sul, se espalhou pelo continente e se extinguiu há aproximadamente 10 mil anos. Parte do corpo do gliptodonte. A cabeça e o pescoço era bem pequena. A carapaça, formada por placas ósseas unidas, chegava a ter 5 centímetros de espessura e era resistente às mordidas de predadores. As pernas eram fortes e curtas e ele caminhava devagar. As patas duras se estendia até a cauda. A cauda forte e curta determinava com espinho pontiagudos. Raio-x da fera. Tamanho: 3 metros de comprimento. Altura: 1,5 metro. Peso: cerca de 1 quilo, 1,4 toneladas. Alimentação: planta. Onde viveu? Na América. Época: Pleistoceno, há cerca de 100 mil anos. Tá? Aí tá falando como que era ele, a estrutura dele, a osso, o que ele se alimentava, tá bom? Então, vamos lá para a nossa próxima página. Então, chegamos na nossa última página, né? De atividade 2, e vai encerrar aí ciências, tá, gente? Vou dividir ciências em 2 vezes. Então, vamos lá. Página 264. Vamos encerrar nela. Atividade 2. Como os paleontólogos podem obter informações tão detalhadas sobre um animal extinto como o gliptodonte. Então, tia Débora já falou um pouquinho lá, então vocês vão voltar para descobrir. 2. Há quase 200 anos, o jovem jornalista Charles Darwin ficou impressionado com a grande semelhança entre o fóssil do gliptodonte que ele havia desenterrado e o tatupeba, um animal que ainda existe nos dias de hoje. Haja como um naturalista. Compara a imagem do gliptodonte e do tatupeba e identifique a semelhança entre eles. Então, tem a imagem aí, né, do gliptodonte e tem a imagem ao lado, né, a segunda imagem do tatupeba. Vocês vão olhar a semelhança entre um e outro para conseguir responder, tá bom? Aquilo que vocês conseguiram observar entre um e outro, tá bom? 3. Imagine que você é um paleontólogo que encontrou
alguns fósseis e registrou suas observações sobre ele. Agora levante hipóteses sobre a vida desse animal, escrevendo em seu caderno o que cada item observado pode indicar, tá? A. Existem marcas de mordida em alguns ossos? B. Os dentes são afiados, têm 20 centímetros de comprimento e se parecem com lâminas? C. Este animal possuía grandes garras em formato de gancho nos polegares? Então, vocês vão dar um de paleontólogo, vão investigar, tá? Esse animal e vão responder, tá bom? E uma dica, se vocês puderem, creio que já todos já viram, mas quem puder rever a Era do Gelo, tá? Que fala muito sobre a nossa atividade desta semana de ciências, tá bom? Tem mamute, né? Então, uma dica de filme, Era do Gelo, tá, gente? Até a próxima. Beijo. Qualquer dúvida, chama a tia Débora no privado.